Com toda essa informação, as empresas estão melhorando? O que o excesso de informação da internet causa? Paralisia. Pois é, como é que eu vou saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira? Toda pessoa precisa de um mentor. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Se Não Gerar Caixa Tá Errado, o podcast onde a gente conversa sobre aquilo que realmente importa para as empresas, que é gerar caixa. Eu sou Débora Rafaeli. Paulo Mubarak. E hoje eu tenho uma pergunta. Em qual fonte você bebe? Essa minha pergunta vem de um artigo, Mubarak, que você escreveu lá em 2009, né? E naquela época você fazia um questionamento, como é que as pessoas se alimentavam de conhecimento? Como elas se informavam, como elas aprendiam, quem eram as referências. E hoje, diferente daquele momento em 2009, a gente tem muita informação nas redes, na internet. Você entra, tem informação de tudo quanto é tipo. Demais. De tudo quanto é tipo. E aí vem uma pergunta. Com toda essa informação, as empresas estão melhorando? As pessoas estão se desenvolvendo? Ou é só uma sensação de aprendizado? Essa é uma boa pergunta e eu vou começar esse episódio, Débora, a partir da sua pergunta. Isso que eu vou dizer valeria para vários outros assuntos. Em 2001, 2002, por aí, eu fazia consultoria na Yara, maior fabricante de fertilizantes do mundo. E uma das minhas funções na Yara era dar o primeiro treinamento para os jovens trainees da empresa. Só para você ter uma ideia quem eram esses trainees, eram jovens na faixa de entre 20 e 30 anos de idade, que eram 20 pessoas, por aí, aprovadas após testes, currículos, entrevistas, uma vez entre 70 mil currículos. Você imagina? Você saber que você ficou entre os primeiros 20 de um grupo de 70 mil pessoas. Mega concurso. E o primeiro treinamento era para dar uma geral para essa turma e fazia parte da minha consultoria, era eu quem dava o treinamento. E durante o treinamento, que era um treinamento de 3 dias, era bacana, sempre entrava na sala, quando dava, a qualquer momento, interrompia o curso, fazia parte, abrilhantava o curso, um dos membros do comitê de diretores da Yara. E uma vez entrou um diretor, cara, eu não lembro, infelizmente, o sobrenome dele, mas eu disse que eu sempre ia dar o crédito para ele, dessa frase. O primeiro nome dele era Ademar, tomara que ele esteja vendo esse vídeo. E ele falando com os rapazes e moças e aquela, né? Pessoal empolgado, tendo um treinamento já de cara, num hotel 5 estrelas, e ali está um dos diretores da Yara, cara, o maior fabricante do mundo de fertilizantes. Alguém perguntou para ele como ele tinha evoluído na Yara, qual foi a carreira que ele fez na Yara. O cara é diretor, eu acho que ele era VP, abaixo dele, acima dele, só o presidente. E ele disse com muito orgulho que ele veio da zona rural do Rio Grande do Sul, 12 anos de idade chegou em Porto Alegre, sem grana, aquela história bacana de um self-made man. Self-made man. Um homem feito por ele próprio. E ele disse que ele lia tudo que ele podia, aprendia tudo que ele podia, aquela história bonita. Mas ele disse uma frase que para mim é um conceito, não é só uma frase, é um conceito precioso. Ele disse assim:
Imagina um garoto, 12, 13 anos, quase uma criança, sozinho em Porto Alegre. Podia cair na droga, na prostituição, uma série de porcarias. E ele disse que ele se manteve no bom caminho porque, e aí vem a frase agora, abre aspas, o que salva uma pessoa, o que salva uma comunidade, um país, uma empresa, é muitos valores e poucas opções. Fecha aspas. Eu fiquei encantado com a frase. Essa frase virou um artigo. Virou um artigo. Muitos valores, valores pessoais, da decência, da honestidade, do trabalho, do estudo, que ele tinha da família. E poucas opções. O trabalho. A opção dele era o trabalho. Ou dá certo ou dá certo. Ou poupa. Não tinha a verdade camponesa, não tinha opção do motor não funcionar a 6.000 metros de altura. Não tinha opção da nevasca queimar toda a safra e eu morrer de fome como agricultor. A verdade camponesa. E isso que você falou, que cada vez se tem mais informação, você sabe que o excesso de informação da internet causa paralisia. É incrível. Paradoxalmente, você tem cada vez mais informações, mais conteúdo, mais podcast, mais gente falando. Mas este excesso, essa overdose de informações, que a rigor é bacana, paralisa. Você fica numa ansiedade e você pode se tornar um consumidor viciado em informação. Mas também tem outro risco, né? E você não faz mais nada na vida a não ser acumular informação. Tem o risco também da desinformação. Porque na internet também tem a desinformação. Além disso, o fake news. Os exageros. A falta de proporção. A pasta de dente. Há pouco tempo você fez um vídeo sobre isso. Os exageros e as mentiras. Que vergonha. Os índices errados. Um cara muito conceituado na internet, o cara me diz que nos Estados Unidos praticamente não se vê carros americanos. E aí eu fui olhar os dados, 70% da frota americana, 50% da frota de veículos nos Estados Unidos é fabricado nos Estados Unidos por fabricantes americanos. Como é que o cara me diz isso? Então, aí vão algumas lições. Primeiro, você tem que reduzir essa montanha de informações, algumas falsas, na internet. Ou em qualquer lugar. Você tem que reduzir isso aí. Agora, como você reduz? Tendo um mentor. Toda pessoa precisa de um mentor. Toda. O presidente Trump precisa de um mentor. O Elon Musk precisa de um mentor. Qualquer um de nós precisa de um mentor. O que é o mentor? É alguém genuinamente interessado em você, não só por grana, genuinamente interessado em você, pode até ser um trabalho pago, mas a pessoa não é só, terminou a hora, mas eu tinha uma pergunta a mais, não. Aí ele não está interessado genuinamente em você, e que faça curadoria para você. Olha, aqui você tem boa informação, aqui não tem. Este livro eu recomendo, este não. Portanto, você tem que ter muita confiança no caráter do seu mentor e no conhecimento do seu mentor. Não é?
No seu mentor e no mentor para sua empresa também, né? Isso Sim, no individual mas tem que ter. claro. E para sua empresa também. Mas lógico. A gente no último episódio falou bastante sobre liderança e estudar e conhecimento. Sim, você precisa conhecer. Mas ou você adquire conhecimento e implanta, não dá tempo de você ficar fazendo testes. Ficar lendo várias coisas para ver o que serve, o que não serve, né? Você precisa de quem te ajude também a trazer aquilo que funciona no mundo. Aquilo que já foi testado. Para que você tenha minimamente discernimento para tomar decisões. Tomar decisão e implantar. Você, como gestor, precisa implantar, senão você só fica no campo das ideias e do planejamento, né? Você precisa de um mentor. Esses tempos, Débora, eu estava com dúvida sobre um filósofo. Porque eu vi um vídeo sobre esse filósofo, sobre Nietzsche. E eu pensei, puxa, vale a pena estudar esse cara, não vale? Vale a pena ler esse Nietzsche ou não vale? Onde eu me socorri? Nos vídeos do professor Olavo de Carvalho, que é um dos meus mentores, mesmo não vivendo mais. Mas ele deixou um acervo muito grande e eu pensei, bom, eu não tenho capacidade nenhuma de julgar Nietzsche. Se vale a pena, não vale a pena. Vou ver o que o professor Olavo de Carvalho fala sobre ele. Isso não significa eu perder a minha capacidade de discernimento, de escolha. Muito pelo contrário. Mas eu preciso ter uma referência. Sim. Não precisa concordar 100%. Não, mas eu preciso... Pode fazer perguntas. Pode ter coragem de perguntar e discordar. Mas eu preciso ter uma referência. E mais um ponto, e pode não ser apenas uma, pode ser duas, sim, três, claro. Mas também não pode ser 30 referências. Aí, de novo, é a abundância que me paralisa. Você entendeu por que paralisa? Sim, claro. Porque a pessoa diz, bom, então é isso. É muita opção. Muita opção. Muita opção. Muita opção. Muita opção, você se perde completamente. É muito bom, muitas vezes, você não ter quase nenhuma opção. Porra, é isso aqui, cara. Não é? Sim. Tem um outro ponto. Faz alguns meses eu fui conversar com o novo gerente de manutenção de um cliente meu, engenheiro. E para conhecê-lo eu fiz uma pergunta que deixou o cara vermelho. O que é bom, né? Sinal, o cara ficou com vergonha. Porque, porra, o engenheiro, né, que veio não sei da onde, já tinha trabalhado em multinacional, um cara com MBA, não sei o quê. Aí eu disse para ele, cara, quais são os livros que estão no seu acervo técnico, pessoal? Ele ficou me olhando, ele nem entendeu a palavra acervo. Pô, acervo é um conjunto de algo. Meu acervo de anéis, meu acervo de relógios, o meu acervo de livros. Ou de anotações técnicas. A sua biblioteca. A biblioteca. Eu sempre digo, eu não valorizo um outro homem, falando numa linguagem masculina, mas valeria para mulheres também, pelo Porsche que ele tem. A gente antes estava falando aqui de Porsche. Se o cara me disser, olha, Moreca, eu tenho um Porsche, para mim, a única referência que um cara que diz que tem um Porsche me dá é que ele sabe gastar muito dinheiro. Mas também não tenho nada contra o cara ter. Mas isso não me diz nada. Agora, quando o cara me diz, olha, Mubarak, eu vou convidar você para ir lá em casa, tomar um vinho e ver o meu acervo técnico. Porra, minha biblioteca. Aí eu sei que eu estou diante de uma pessoa diferente. E repito, não é, quando eu falo de biblioteca, não é você ter um armário bonito, com luzes. É você pode ter no chão. Mas é você ter os livros onde você bebe, a fonte em que você bebe, você ter anotações técnicas. A Débora sabe, desde que eu comecei a ser consultor, eu anoto tudo em slides. Eu tenho mais de 9.000 arquivos, slides, de fatos do dia a dia. Você imagina isso se eu não tivesse anotado, cara?
Você vai para uma palestra fantástica, você não anotou nada, você não aprendeu nada, você não vai guardar isso daí. Como é que você vai lembrar na semana que vem? Como você vai lembrar no mês que vem, no próximo ano? Você quer ver, Débora? Ter passado como um... A Débora escolheu os 8 tópicos dessa temporada do podcast. Dessa temporada dos nossos podcasts. Aí a Débora diz assim para mim, aí a Débora preparou tudo isso aqui. Aí ela disse para mim, olha, nós vamos falar sobre dívidas. Ou, em que fonte você bebe? Sabe o que eu faço? Eu digo, bom, então vamos ter que falar sobre dívidas. Só pegando esse exemplo. Eu entro nos meus 9.000 arquivos e digito 9.000 slides e digito a palavra dívida. Aí aparece 300 referências. Eu só consigo trazer para um podcast de 40, 50 minutos 5, 6. Mas olha o tamanho da... Pô, não precisa de dinheiro, cara, para você ter uma biblioteca. Repito, eu não estou falando de armários. Pô, mas você... Livro. Você pode ter biblioteca virtual hoje, não precisa ter nem espaço. Exatamente. Kindle. E outra, não é só livros, não são só livros. É você ter as anotações. Eu fico puto quando eu converso com um cliente e eu estou explicando muitas coisas novas para ele e a pessoa fica assim. Parece que está assistindo um show. Porra, você não está anotando nada, cara. Você não está anotando nada. Neste podcast, nessa série de podcasts, a Débora fala, eu estou anotando aqui, porque eu vou me lembrando de pontos, vou aprendendo. Eu estou aprendendo aqui no podcast. É impossível que você não aprenda porra nenhuma. Você não anota nada. Mas que vergonha você. Você vai morrer pobre, bem feito. Pobre, ranzinza e ignorante. Que vergonha você acabar a vida assim. Não é? Você viver assim. Eu pego um engenheiro mecânico, aí o cara diz que tem um puta currículo, que fez MBA na puta que o pariu, não sei aonde. Aí eu digo para ele, cadê o seu acervo? Não sabe nem o que é acervo. Porra, aí nós estamos perdidos, cara. E Mubarak, como é que a gente escolhe um mentor? Porque, veja bem, um mentor, ele não é só uma pessoa que você tem que necessariamente contratar e pagar. Eventualmente, uma mentoria técnica, ok. Mas muitas vezes você tem mentoria de pessoas próximas de você. Pessoas que você admira. Às vezes até um pai. Um pai que teve um caminho que você admira. Você tem que aprender esse caminho aí. Lógico. Você tem que ter essa pessoa para te ajudar a tomar decisões. Não é tomar por você. Te ajudar a orientar nos pensamentos. Lógico. Um mentor, ele funciona, estava pensando na hora que eu estava fazendo esse podcast, muitas vezes, como uma espécie de terapeuta. É. Às vezes você sabe até a resposta. Mas quer validar. Mas aí você tem lá a pessoa para conversar com você. Validação. No meio do turbilhão, as informações estão perdidas, então ele te ajuda ali a reunir, te fazer as perguntas certas. Estruturar sua cabeça. Estruturar sua cabeça. E você tem que anotar, adoidadamente. Você quer ver, Débora? Eu às vezes não falo, às vezes até por esquecimento, mas meu pai foi meu primeiro mentor. Quando eu tinha 8 anos de idade, 8 anos, meu pai era diretor de um banco. E eu vi aquela fila de gente para falar com ele. Sabe quem era essa gente? Empresário endividado. E ele me colocava numa mesinha, né, e me dava uns cálculos para eu fazer à mão, né, e eu ficava ouvindo. Os caras contando as histórias tristes das empresas e pedindo dinheiro emprestado. Cabia ao meu pai aprovar ou não. E uma vez ele me disse assim, todos homens fracos. Eu digo, é mesmo? Pai, todos homens fracos não sabem controlar suas vidas, desconexão da realidade, vícios, amantes, vida descontrolada fora da empresa, bebida, distrações, dívidas, dividendos.
Essas palavras todas eu ouvi do meu pai com 8 anos de idade. Esses são exemplos de pessoas que cresceram, mas não tiveram prosperidade. Em algum momento... Perfeita a sua frase. Cresceram, se deslumbraram, tinham mas não construíram prosperidade. Tinham alguns talentos importantes, mas não conseguiram manter. Essa expressão, homens fracos, ficou na minha cabeça. E eu jurei para mim que eu não podia ser um homem fraco. E um homem fraco é um homem endividado. É um homem sem conhecimento. Qual é a fonte que você bebe? Não tem o famoso ditado? Dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Dize-me o que você lê. Me diga onde você bebe. Quem é o seu guru? Quem é o seu mentor? Mas, Mubarak, na internet tem um monte de coisa. Como é que eu vou saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira? Como eu vou saber? Porque, assim, nosso tempo é limitado. Então, cara, gasta teu tempo com aquilo que presta, né? Uma vez ou outra é entretenimento, mas eu estou falando de formação técnica. Como é que eu sei quem vale a pena ou não ser seguido na internet? Eu diria assim, Débora, não é uma tarefa fácil, mas você já respondeu metade. Há 1 minuto atrás, quando você falou, você tem que admirar a pessoa. Admiração é fundamental. Mas cuidado pelo que você admira na pessoa. Pois é, esse é o segundo ponto. Cuidado com o que você está admirando na pessoa. Os valores. Não vai admirar o cara que está te mostrando a casa linda dele. Os valores. Os valores. Isso. Você sabe que hoje, antes de comprar um livro, eu vou ver o que o autor fez. E eu faço uma pesquisinha sobre o autor. Se ele for um autor, mesmo que bacana o que ele escreveu, por exemplo, que eu veja que ele tem tendências políticas de esquerda, eu elimino. Não está dentro do meu conjunto de valores. Por isso é muito importante você definir o seu conjunto de valores. E o seu conjunto de valores é que vai fazer você admirar uma pessoa ou não. Pelo que você admira essa pessoa. O que você admira nessa pessoa? Você sabe um ponto que eu aprendi com o meu guru americano, Dennis Prager? Um senhor americano que construiu o maior site conservador do planeta Terra, com bilhões de views. Bastante tempo no ar já, né? Mais de 10, 12 anos. PragerU. P-R-A-G-E-R-U. Prager University. Ele disse assim, em inglês, né? Mas é fácil traduzir para o português. Ele disse que tem muita diferença entre o verbo to love, amar, e to like, gostar. E eu prestei atenção, eu digo, puta, diferença entre gostar e amar. Amar é muito uma questão de paixão ou de até parentesco. Uma mãe ama seus filhos. Muitas vezes, independentemente do que eles são. Um traficante tem uma mãe. Um amor incondicional. Incondicional. Mas o traficante é vítima da sociedade, como disse o ignorante Lula. O traficante é um bandido. Mas ele tem mãe. E a mãe o ama. Mas a mãe não gosta dele. Gostar é mais importante do que amar, porque amar muitas vezes é um sentimento de mãe, de pai, de filho, de paixão, um homem por uma mulher. Gostar é quando você admira a pessoa que ela é. Mas para admirar você tem que ter um filtro, e o filtro são os seus valores. Agora, se você nem desenvolveu ainda seus valores, lembra da frase do Ademar, da Yara? O que salva uma pessoa, um país, uma comunidade, são muitos valores e poucas opções. Então você vai ter que tratar primeiro, então, Débora, para achar um mentor, você vai ter que saber autoconhecimento, os seus valores. O que realmente eu valorizo? E muito cuidado com as pessoas que vendem muita facilidade, né? O produto é você. Estão mentindo para você? Muito cuidado. Você vê, tem um cara na internet que eu acho um cara brilhante. E não faço nenhum favor em achar o cara brilhante, porque os próprios resultados financeiros da vida dele comprovam. Thiago Nigro. Mas me dá repulsa quando ele escreve
um vídeo dizendo fique rico em 6 meses ou fique rico a partir de R$200. Porra, aí é sacanagem. Cada vez ele tem feito menos isso. Eu gosto muito dele, acho muito legal. Faz vídeos muitas vezes brilhantes, mas, pô, cara, não força a barra, não força a natureza. Aprenda inglês. Quando eu vejo um canal no YouTube, o vídeo que chocou o mundo, quando o cara usa a palavra chocar, eu bloqueio. Porque está querendo clique, está exagerando. Um fator que você não pode tolerar em você mesmo e em outras pessoas é o exagero. Agora tem uma tática nova, né? Que é botar... Lembrei disso agora, porque você falou. Botar uma imagem daquilo que não tem nada a ver com o que você está falando. É. A imagem não tem nada a ver, não tem nenhuma conexão. Aí você olha, caramba, fulano morreu. Aí quando você... Então você quer ver? Tem nenhuma relação. Eu tenho 2 exemplos para você. O sujeito bota uma mulher bonita, seminua, e escreve no título do vídeo: A verdade secreta em Estocolmo. A vida secreta de Estocolmo. Aí você olha, um homem olha, pô, uma mulher quase nua. A vida secreta em Estocolmo. Deve ser vídeo de sacanagem. Deve ter, não só sacanagem, mas... Uhum. Aí você vai ver, o cara está falando da economia de Estocolmo. Mas ele usou a mulher para atrair. Eu já bloqueio. Ontem, eu vi um vídeo. Estava escrito assim: 145 mil pessoas. 3 pontinhos. O prédio residencial mais alto do mundo em Balneário Camboriú. Eu olhei aquilo, 140. O que o cretino que escreveu esse título está tentando associar? O tamanho do prédio com o número de moradores do prédio. Só que eu sabia, 145 mil pessoas é o número de habitantes de Camboriú. Mas você entendeu a sacanagem? Sim. Esse tipo de canal eu bloqueio. Como eu sugiro que a nossa distinta plateia bloqueie da sua vida exagerados e exageradas. Não se vê mais carro americano nos Estados Unidos? Ah, é? É só 50%, 60% da frota é americana. O lucro líquido da van? Tiago Negro. O lucro líquido da van deu... Não sei quantos milhões eles falaram, não lembro mais. Bilhões. Aí, porra, eu olhei aquilo. Digo, não pode. Não, hã? 25%. Isso. Eu digo, não pode ser isso. Não. O varejo, por mais bem administrado, pô, eu admiro profundamente o Luciano Hang, mas não pode ser. Aí entrei em mais 3 sites da revista Exame. Sites. Estava lá. O lucro... eu não sei quem errou primeiro, mas todos os outros copiaram, pelo jeito. Aí eu fiz o quê? Entrei no site da Havan e baixei o balanço da Havan. O lucro era de 10%, não 25%. E entendeu o exagero? A internet está cheia disso, né? Muito. Alguém publica alguma coisa e todo mundo copia atrás, sem... Às vezes até com erro de português. E aí sem curadoria. Sem curadoria. E aí tem outro... Aí entra o teu acervo técnico, o conhecimento que você teve. Exato. Para ter condição de questionar. O acúmulo de conhecimento para ter condições de minimamente saber, porra, mas não pode ser isso. Mesmo você aumentou. E um outro ponto. Eu odeio pessoas que não entenderam o seguinte: a diferença entre amostra e população. Você vai dizer, mudou o assunto? Virou estatística? O nosso podcast agora não. Aí vem aquela questão da liderança, Débora, que nós falamos no podcast anterior, da humildade. Toda pessoa do planeta Terra, inclusive aquelas pessoas mais viajadas, com maior poder, presidente Trump, olha o que esse homem já viu no mundo. Não é? Olha o que esse... Mas mesmo ele e pessoas semelhantes a ele vivem numa bolha. Ninguém consegue ver
todo o... Ninguém tem experiência do todo. Do todo. É impossível. Você tem experiência do que você viveu. Eu tenho que entender o tamanho da amostra que eu tenho para poder fazer uma afirmação. Aí eu fui nos Estados Unidos, desci no aeroporto, olhei 3 carros japoneses, volto para o Brasil e digo, não tem carro americano. Mas que vergonha você falar um negócio desse. Se você não entende que você vive numa amostra, que você vive numa bolha, você não vai procurar mais conhecimento. Portanto, o acervo, o seu curador, o seu mentor, é para que você saiba, muitas vezes, ao afirmar algo, que você pode ter um viés, você pode ter um erro associado. Esses dias um cara me disse, sabe o quê? Empresário. Pois é. Você fica falando mal do EBITDA? É sempre o EBITDA. Só que o mercado inteiro usa EBITDA. Eu disse para ele, só um detalhe. Quando você olha o mercado inteiro, olha o exagero, o mercado inteiro, eu digo, você considera a Berkshire Hathaway a empresa do Warren Buffett ou não? Aí ele parou. Por que está perguntando isso? Eu digo, não, porque você falou que o mercado inteiro usa EBITDA. E eu estou perguntando para você. Neste mercado inteiro, você falou inteiro, 100% inteiro é 100%, que eu saiba. Você considera o Warren Buffett parte do mercado? O maior investidor do planeta Terra. Você considera a Berkshire Hathaway, que é uma empresa com milhares de funcionários, nem quero chutar quantos são, mas são milhares, e que fatura não sei quantos bilhões de dólares, e que, essa eu sei, é uma empresa que tem entre 250 e 300 bilhões, letra B de Brasil e I, de dólares no caixa. É a empresa provavelmente que tem mais caixa no planeta. Isso aí faz parte do mercado ou não? Aí ele falou, né? Lógico. Eu digo, pois lá é proibido usar EBITDA. Está escrito até na entrada da empresa, em Omaha. Ele disse, como? Eu digo, Omaha, a cidade onde o Warren Buffett vive. Omaha. É proibido usar EBITDA. Eu digo, então não é o mercado inteiro, né? O cara não tem noção. Lê pouco, fala muito, pergunta pouco, opina muito. Né? Hã? Reproduz o que ouviu sem questionar, sem pensar na informação. Pô, sai perguntando, cara. E você vê, quando a gente falou de liderança, e quem está nos ouvindo e vendo e não assistiu o nosso podcast sobre liderança, por favor, assista. Você, Débora, falou que um grande líder, um grande atributo da liderança é perguntas, né? Fazer perguntas. Mas se você não bebe em nenhuma fonte confiável, se você não sabe que você está numa amostra, você não consegue nem fazer pergunta. Não consegue. Você não consegue nem fazer pergunta. Esses dias um rapaz que está tocando uma fábrica de uma empresa gigantona, nem vou dizer aonde para não ter qualquer quebra de confidencialidade. Uma fábrica no mundo liderada por um brasileiro e o dono da empresa, você imaginar, a empresa deve ser grande, né? Uma fábrica no mundo, foi lá visitá-lo. E ele se preparou, recebeu o dono da empresa. E depois ele estava meio broxa quando falou comigo, esse rapaz. E eu disse para ele, a visita foi ruim? E ele disse, não, foi boa. Eu digo, mas o que você está cabisbaixo? Ele disse, ele não me fez pergunta nenhuma. Você é dono de uma empresa, tem uma fábrica em algum lugar do mundo, colocou um cara lá para tocar essa fábrica. Você foi visitar a fábrica, você não conhecia o cara. Você não tem nenhuma pergunta. Eu digo, ele não perguntou pelo caixa? Ele não perguntou pelo estoque? Isso é literalmente uma visita. Uma visita Foi social. fazer uma visita. Foi fazer um social.
tem uma definição, tem 3 características importantes do que é conhecimento. Em qual fonte você bebe conhecimento? Primeira, todo conhecimento é impreciso. Olha, isso já deveria servir para você baixar suas orelhas e ficar mais humilde. Todo conhecimento é impreciso. Por isso, muitas vezes, quando o diagnóstico é terrível, as pessoas procuram a segunda opinião, a terceira opinião, o quarto médico, porque todo conhecimento é impreciso. Tá aí, isso significa o que na prática? Tenha cuidado. Busque mais dados, o número maior de dados possível. Nada é verdade absoluta. Nada é verdade absoluta. Segundo, todo conhecimento está disperso. Você tem que juntar uma partezinha aqui, outra ali, outra lá, e ter a cabeça estruturada, usar o seu guru e juntar para que você tenha um conhecimento mais unificado. Por favor, coloque no seu acervo. Por favor, coloque no seu acervo. Por isso é que você precisa ter um acervo e um mentor. E terceiro, conhecimento novo está sempre sendo criado em qualquer campo, portanto você precisa ir atrás. O tempo inteiro você tem que estar estudando. E não estudando necessariamente, por favor, dentro de um MBA. Você tem que buscar conhecimento no mercado. Por isso é que eu falo, Débora, não há possibilidade de alguém ter grandes decisões estratégicas se essa pessoa não está no operacional. Porque ali estão as informações. Não é? Ali está a fonte. Com certeza. E um ponto que eu gostaria de realçar também, que eu aprendi, novamente, com um dos meus gurus, o professor Olavo de Carvalho. Beba em fontes primárias. Beba em fontes primárias. A fonte secundária, a fonte terciária, a Débora falou, o Mubarak ouviu, aí o Mubarak falou não sei para quem falou não sei para quem, e esse último não sei para quem está afirmando como verdade. Mas a fonte primária é a Débora. Se eu quiser saber como foi mesmo, fala com a Débora. Ela. Faz um ano mais ou menos, uma empresa me procurou. E o dono dessa empresa me disse: Mubarak, vem fazer uma visita lá na empresa. Ele chegou até mim porque ele tem um terreno em algum lugar aí do país, e o sócio dele neste terreno, os dois compraram juntos por uma questão, sei lá, histórica, de amizade, é meu cliente. Então ele me recomendou. E eu acertei uma visita na fábrica dele e liguei pro meu cliente, amigo dele, sócio dele nesse terreno, para agradecer. Pô, você me indicou, muito obrigado. E ele disse: Mubarak, vai lá para tu ver que empresa. Eles estão nadando em dinheiro. Eu digo: mas qual é o faturamento deles? Perto de 1 bilhão. Eu digo: porra, é mesmo? Nadando em dinheiro. São muito eficientes, babá. Eu cheguei lá. Esse cara que está me falando é a fonte secundária. Ele pegou essas informações não sei de onde. Quando eu fui na fábrica falar com o dono da empresa, eu estou na fonte primária. Entendeu o que é fonte primária? Eu estou lá. Claro. Aí ele começou a conversar comigo, eu perguntei para ele quais são as suas preocupações. Aí ele começou a falar. Aí eu disse para ele: o senhor pode me falar alguns dados da empresa para eu entender melhor? Eu nunca vou falar o nome da sua empresa. Não, claro. Eu disse para ele: qual é o seu faturamento? Porque o que estava na minha cabeça da fonte secundária? 1 bi. Aí ele disse: não, é 400 milhões. Olha o exagero. Olha a fonte secundária. Você imagina quando é terciária, quaternária, quintenária. Eu digo: sim, 400 milhões. Legal.
o que a fonte secundária me diz, eles estão nadando em dinheiro. Aí ele me disse, uma preocupação minha, Mubarak, é o caixa. Eu digo, o senhor tem dívidas? Sua empresa tem dívidas? Tem. Eu disse, quanto? Aí ele chamou o controller, ele não sabia. Não sabia exato. Aí o controller disse, nós estamos devendo exatamente 196 milhões para um faturamento de 400. A dívida, só para todos entenderem, quando ela passa de 20% da receita, você está encalacrado. Você começa a perder o controle dos juros, do dinheiro. Então, ele com uma empresa de 400, se ele devesse em torno de 80 milhões, 20%, ele está devendo 40%. Não, 50% quase. Sim. Então, aquela empresa que era bilionária, nadando em dinheiro, não fatura 1 bilhão, fatura 400, tem uma puta dívida, está com problema de caixa, está com estoque alto, a família está brigando, e assim foi um circo dos horrores. Mas a fonte secundária me pintou o céu azul. Beba na fonte primária. Por isso, não adianta vir me falar que uma empresa é maravilhosa, é isso ou aquilo. Eu quero ver o balanço. Eu quero ver o caixa. E, novamente, o mestre Warren Buffett, o que ele diz? Um dos motivos do meu sucesso é que, enquanto os outros homens leem Playboy, que eu já nem sei se existe mais, mas é uma revista masculina de modelos seminuas e nuas, eu leio balanços para entender as empresas. Aí ele entende as empresas. Aí ele consegue decisões, a fonte mais corretas. A fonte onde ele bebe é o balanço das empresas, é o caixa das empresas. Se não gera caixa, está errado. Se uma empresa não está gerando caixa, algo há de errado com ela e muito errado. É isso. Beba na fonte primária. Você sabe que eu tive, você conhece, nem vou falar o nome, eu tive um cliente, um gerente, aqui no Rio, esquerdista. Embora uma pessoa decente, ele e tudo, mas pelas origens, sei lá eu, esquerdão. E ele me dizia que não era esquerda, mas era. Mas tinha um bom convívio com ele. E ele um dia, ele ficou chocado, ficou surpreso. Quando eu disse para ele quem armou Hitler, foi Stalin. E ele disse, não, Stalin não armou Hitler, Stalin derrotou Hitler na Segunda Guerra junto com Churchill e Roosevelt, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. Eu disse para ele, não. E dei as indicações que eu aprendi com o professor Olavo das fontes primárias, onde aparecia toda a história do Stalin. Stalin foi muito inteligente. Habilidoso. Ele não queria guerrear diretamente com os Estados Unidos. Ele disse, não, tem um louco na Alemanha, eu vou armar o louco desgasta toda a Europa e os Estados Unidos numa guerra, depois eu pego o inventário disso aí. E foi o que aconteceu. Ele ficou com metade da Europa. Não é o que acontece agora. A China não quer se envolver diretamente com os Estados Unidos numa guerra, porque sabe que perde. Ela municia o Irã. E o Irã é que fica... Não, mas o que eu quero dizer é beba na fonte primária. Agora, Débora, um ponto muito importante para seguir tudo isso que a gente está dizendo nesse vídeo, você tem que ser um fanático pela verdade e não pela sua opinião. E isso é difícil. Eu acho que essa é uma bela frase para a gente encerrar aqui. Fanatismo Concluir. pela verdade, não pela sua opinião. Busque a verdade. Busque a verdade vos libertará. Busque a verdade com conhecimento, cerque-se de pessoas confiáveis, dados confiáveis, faça acervo.
Busque a verdade. Não busque ter razão. Busque a verdade. Seu acervo é para isso, seu mentor é para isso, seu curador é para isso. Só há essa possibilidade para você tomar decisões corretas na sua empresa. É buscar a verdade. Não parece óbvio? É isso aí. Não, eu até ri agora porque depois de uma frase dessa, a conclusão está feita. Né? É isso aí. E decisão melhor constrói valor. Não é isso? É isso. Busca a verdade para tomar boas decisões, porque as melhores decisões constroem valor dentro de uma empresa. E valor aparece no caixa. E prosperidade se constrói. Se constrói com caixa. E caixa se constrói com a verdade. É isso aí. Não com mentiras ou opiniões ou preconceitos. Isso aí. E se você quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, você pode encontrar aqui na descrição desse vídeo o link para o canal, para o Se Não Gerar Caixa Tá Errado, onde tem um curso nosso lá bem completo sobre como gerar caixa, como cortar custos da sua empresa, tudo de forma estruturada, didática, com ações práticas. Tem também o link para o site, onde você encontra mais de 650 artigos do Mubarak, o Spotify, que tem mais de 450 áudios, e também o canal no YouTube, a Mubarak Consulting, onde você tem, toda semana tem vídeo novo. Pelo menos 2 vídeos novos toda semana. Já são mais de 200, já passamos dos 200 vídeos Isso aí. lá no canal. Isso? É isso, não tem Façam nada a acrescentar. perguntas. Façam perguntas. Façam perguntas, mandem dúvidas. É isso aí. Até a próxima.